Vou iniciar a gravação. Muito boa tarde. Quero cumprimentar a todos, dar as boas-vindas a todos os nossos convidados, a todos que nos assistem. Estamos aqui ao vivo na Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André, na 25ª Jornada Semanal de Educação Ambiental. Finalmente, chegamos à última live deste ano, quando retornaremos no início do mês de janeiro, na sua 26ª edição. Nossas lives iniciaram-se em junho deste ano, nas comemorações do Dia Internacional do Meio Ambiente, já em plena pandemia, portanto, nossos eventos se transformaram neste formato virtual. Falava agora há pouco com nossos convidados, talvez não fosse possível a realização de tantos eventos, não fosse esse novo formato. Afinal, várias pessoas aqui de vários lugares, e durante todo esse período recepcionamos pessoas do estado de São Paulo inteiro para falar desta temática tão importante, tão necessária, que é educação ambiental. Embora o formato, quero dizer que vocês estão dentro da Casa da Advocacia de Santo André, da 38ª subseção, portanto, recebam o abraço afetuoso da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, que nos apoia e está sempre presente aqui nos nossos eventos, elevando a nossa subseção. Quero, então, iniciar os meus cumprimentos, fazer isso inicialmente ao André Vilhena. Quero agradecer pelo convite, aceito imediatamente. Prazer enorme ter aqui conosco para fazer parte desse time que hoje tratará deste tema. O André Vilhena, ele foi diretor executivo do SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, num longo período, desde 1998 até o ano de 2020. Ele que é engenheiro químico, fez mestrado em Ciência da Engenharia de Produção e é membro também do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. Muito bem-vindo, André, muito obrigada. Pois eu que agradeço a gentileza do convite, né, para vir falar desse tema que todos nós que atuamos aí na área de meio ambiente, somos ambientalistas de longa data, nutrimos grande apreço, né? A gente, na verdade, esperava que, com o passar do tempo, fosse falar menos de educação ambiental na medida em que a população fosse evoluindo, né, em relação ao comportamento, em relação a questões ambientais, mas parece que, na verdade, a gente hoje está precisando falar mais do que na década de 90 do século passado, quando foi construída a própria Política Nacional de Educação Ambiental. Os mais antigos vão se lembrar que esse debate ganhou muita força principalmente no período pós da Rio 92, né? No Congresso Nacional e chegou a bom termo lá na política em 99. Havia grandes debates em torno desse tema, inclusive a questão de como que seria aplicada, né, a política de educação ambiental na prática, uma vez que havia um déficit do ponto de vista curricular, né, na rede de ensino em relação à capacitação de professores, de profissionais de educação para aplicar a educação ambiental na prática. E, de certa forma, evoluiu, né, ao longo dos últimos anos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Nós que somos da área de meio ambiente, nós falamos muito da importância da educação ambiental em qualquer situação. Eu basicamente trabalho com
o tema de resíduos sólidos e a educação da população é fundamental para que a gente possa avançar cada vez mais nessa questão do gerenciamento, principalmente do lixo urbano. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho falado ultimamente, que eu acho que a gente precisa abordar de forma mais contundente, que é a questão da ética, né? O planeta é um só. Nós estamos vendo que é comum, cada vez mais comum, nós termos privações, né? Relacionado à questão, por exemplo, da água, né? Recursos naturais diversos. Basta lembrar que os paulistanos enfrentaram recentemente um problema de racionamento de água, os curitibanos estão passando esse ano por esse desafio, e agora o Rio de Janeiro também vai ter que encarar aí um racionamento com relação à questão da água. Então, essa questão das privações, né, em função do comportamento inadequado nosso, da sociedade, a tendência é de ampliação, né? E a gente precisa entender que quando nós não poupamos energia, quando nós não temos um comportamento adequado em relação ao consumo de água e outras questões relacionadas a emissões atmosféricas e outros temas, nós estamos afetando o nosso vizinho, né? Quer dizer, o vizinho que não separa o lixo para a reciclagem, né? No final das contas, o prejuízo é de todos, o planeta é um só. Então, eu não tenho visto essa discussão sobre ética, né, do ponto de vista mais filosófico mesmo, né, da coisa, em relação a esse tema ambiental. Então, acho que na comunicação, seja de governo, comunicação corporativa das empresas, a gente precisa avançar um pouco mais em relação a isso. Ser um pouco mais duro com relação à necessidade de se respeitar a coletividade no nosso comportamento enquanto consumidores, enquanto usuários de recursos naturais, porque quem não está fazendo a sua parte não está somente se prejudicando ou prejudicando os seus descendentes, né, a geração que vem para frente. Está prejudicando os outros que têm essa preocupação e seus descendentes, né? Então, eu acho que essa discussão mais filosófica da ética precisa ser colocada de uma forma mais efetiva. E isso se dá... a gente estava falando a questão da água, estamos falando a questão de energia, né, do comportamento, mas também eu acho que aqui é uma oportunidade da gente falar de um comprometimento maior do setor industrial, né? Também avançando nessa agenda, fazendo uma comunicação adequada aos consumidores, evitando o que a gente chama do greenwashing, né? Que a gente está vendo hoje na área ambiental, uma certa confusão, um pouco quando se mistura, né, questões de marketing, de ativação, com questões da ciência, né, relacionadas ao tema do meio ambiente. E o greenwashing ele tem um efeito perverso de deseducar, né, de desmobilizar, de desacreditar. E muitas vezes a gente vê as pessoas recuando de seu comportamento em função de uma comunicação mal feita, né, com relação à questão ambiental. E a gente sabe que o consumo, né, consciente é fundamental dentro desse contexto da educação ambiental. E a gente pode citar aqui um exemplo, quer dizer, quando você vai comprar um aparelho eletrônico, né, você, lógico, vai procurar qualidade, preço, né, aquela marca que tem ou te oferece, né, uma vantagem desse aspecto, né, competitivo de qualidade, durabilidade e preço, mas também o consumidor começa a olhar o que acontece, por exemplo, no ponto de vista do ciclo de vida ambiental do produto, até chegar lá, por exemplo, no descarte, né? Então, o que a gente sempre orienta é que, e as empresas devem estimular isso no consumidor, é o seguinte: olha, além de escolher pela qualidade, pelo preço, procure saber, por exemplo,
se a empresa que produz aquele equipamento eletrônico que você está comprando, seja ele qual for, se ela oferece um serviço de take-back, né? Ou da logística reversa, reciclagem pós-consumo, quer dizer, no final da vida útil, você pode devolver aquele equipamento para o fabricante e aonde, né? E ao fazer essa comunicação e ter, obviamente, um sistema funcionando, né, para que não haja frustração, você tem que ter, então, atenção para que o consumidor, ao fazer essa escolha de devolução, então ele possa ser atendido com esse serviço, né, ou ter alguma alternativa para fazer, para justamente não gerar uma frustração. Então, tem que ter um equilíbrio aí na comunicação também, sempre procurando olhar essas questões práticas, operacionais, para evitar a frustração, né? Essa questão para concluir, para não ficar muito extenso, a gente abrir para o debate, as pessoas têm falado muito sobre como vai ficar a educação ambiental no pós-pandemia, né? E feita a seguinte pergunta, eu respondo isso toda hora, vocês provavelmente também. Qual é a sua visão sobre o que vai acontecer após o período de pandemia? Você acha que haverá uma consciência maior das pessoas com relação a questões ambientais no período pós-pandemia? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu, particularmente, acho que sim, que haverá uma maior adesão, uma maior preocupação das pessoas com temas relacionados ao meio ambiente, né? Desde que nós, que somos da área de meio ambiente, e aí inclui organizações não governamentais, governo, empresas, tenhamos também responsabilidade de endereçar esse assunto de forma correta, de forma adequada, né? Fazendo com que as pessoas percebam que cada vez o planeta está mais pressionado e de que cada um, em seu comportamento individual, interfere na coletividade, e mostrar o que é necessário fazer para que nós possamos ter aí um período pós-pandemia que seja efetivamente, traga algum impacto, né, efetivo no comportamento da sociedade, para que a gente enfrente essas questões agora com mais da sustentabilidade, com mais atenção e com mais assertividade, tá? Então, acho que, em geral, em linhas gerais, essa era a mensagem que eu queria passar nessa primeira rodada, e a gente depois fica aí aberto para debater algum tema específico que seja de interesse aí dos participantes. Muito bom, André. Não é à toa que, durante a tua gestão lá no Sempre, né, você teve uma atuação excelente, né, além de consolidar a marca, né, essa instituição tão forte hoje, você referendou também o modelo brasileiro de reciclagem pós-consumo. Eu acho que isso é o que você disse agora há pouco, né? Uma referência de fato. Vocês, durante a sua gestão, receberam diversos prêmios, inclusive um deles, um de mérito ambiental da Federação das Indústrias do Ceará, né? E tudo isso consolidado aí durante a tua gestão, através da sua competência, da sua experiência tão bem-sucedida na área, um expert na matéria de resíduos sólidos. Para nós, uma grande honra ter você aqui. Muito obrigada mais uma vez. E, bem, agora nós vamos passar para a doutora Yara Gouveia, para que faça, então, a sua breve apresentação. Na verdade, nós fizemos uma inversão aqui do tempo. Eu acho que eu vou obedecer ele para que a gente vá na linha aqui de como foi colocado na nossa dinâmica. Então, é o Luiz Fernando de Araújo Bueno, que já esteve aqui conosco. O Luiz Fernando esteve conosco em 7 de agosto, quando nós recepcionamos aqui a desembargadora Consuelo Yoshida. Estava conosco aqui o João, um garoto de 10 anos, que, sabendo que a desembargadora Consuelo viria fazer a sua apresentação e tendo uma proximidade com ela, disse o seguinte: mas será que eu posso mandar alguma frase para vocês falarem lá durante o evento?
E aí, André, nós resolvemos o seguinte, ao invés de você mandar a frase para que a gente divulgue aqui, vem com a gente para dentro da live e dá o seu recado. E foi muito bacana porque, você veja, né, um garoto de 10 anos, e naquela oportunidade ele estava preocupado, acho que com os despejos de óleo fora do Brasil, ele tinha uma preocupação específica na área ambiental e queria deixar um recado para a gente. Então, foi muito interessante, que eu acho que o nosso papel aqui é esse, né? Levantar o debate. Essa live ela vai ficar gravada e daqui a 20 anos, você colocou agora há pouco, né, que seria tão bom se a gente não precisasse estar aqui nessa live falando de educação ambiental, né, que é uma coisa tão óbvia, mas parece que o óbvio, ultimamente, a gente tem que repetir muitas vezes, né? E parece que educação ambiental é uma delas, mas também a gente precisa repetir muitas vezes a questão da violência contra a mulher. Também é óbvio que a gente não precisaria, né, ficar ressaltando essa questão tantas vezes, é óbvio que a gente também não precisaria ficar ressaltando tantas vezes, por exemplo, a questão da corrupção, né? Mas, infelizmente, isso ainda está acontecendo, a questão da ética, da integridade, ainda precisa estar muito presente, né, nas políticas públicas, principalmente, né, porque eu acho que sem elas, principalmente em relação à Política Nacional de Educação Ambiental, para que ela, de fato, seja efetivamente implementada, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, com isso, eu quero cumprimentar o Luiz Fernando, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, é diretor de sustentabilidade do CIESP Campinas e é membro também do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, o CORES. Obrigada, Luiz Fernando, prazer em te receber aqui. Oi, Rosa, eu que agradeço, vou te cumprimentar, cumprimento os demais colegas painelistas. Eu faço a minha apresentação inicial agora ou faço a minha fala já? Vamos direto, vamos. Direto, né? Então tá bom. Bom, falar sobre educação ambiental, falar sobre política nacional de educação ambiental, para mim, eu adoro, né? Porque a gente sabe que o meio ambiente está no meio de nós, né? Ou seja, se a gente não discutir isso daí, quem que vai discutir, né? Então, a minha fala vai ser mais ligada à questão do CIESP, né? O que o CIESP Campinas tem feito efetivamente para levar esse tema para dentro das nossas 600 associadas. Então, nós temos até uma notícia boa, Rosa, aqui. Agora, no meio de uma pandemia, a gente resolveu reestruturar o nosso departamento de sustentabilidade do CIESP Campinas, e essa reestruturação foi recentemente aprovada pela Casa, e eu queria compartilhar com vocês essa experiência, que foi muito, muito bacana, de montar, de reestruturar um departamento dentro de uma pandemia, né? Então, o que passou pela nossa cabeça? É muito importante que o nosso departamento é de sustentabilidade, né? A sustentabilidade é um guarda-chuva, né? Você tem que se preocupar com o econômico, com o social, com o ambiental, você tem que se preocupar com ética, com transparência, ética, que o colega acabou de falar sobre ética, transparência, respeito à diversidade, uma boa governança corporativa, mas também nós temos que nos preocupar não só com a questão do meio ambiente, mas o CIESP Campinas, além de ter um departamento que cuida do guarda-chuva como um todo, ela tem uma área específica de meio ambiente, que é capitaneada pelo Stefan Rohr, que é um executivo da Miracema, e lá, sim, é tratado dos aspectos responsivos do meio ambiente. A gente sabe que o Departamento de Meio Ambiente tem muitas leis, muitos regulamentos, muitas normas, que se você não segue, você vai preso, né? Você, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, você é criminoso ambiental. Então, a gente sabendo disso, esse departamento, ele trata realmente das questões responsivas da sustentabilidade, do tripé da sustentabilidade, que é o meio ambiente. Depois disso, nós temos também o Departamento de Sustentabilidade, que pega e que cobre os demais, né? O que nós fizemos, Rosa? Nós criamos uma estrutura dentro do departamento, onde cada divisão do departamento vai cuidar de uma área ligada aos ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente sabe da importância desses objetivos,
que a gente costuma chamar de 2030, né, que vai até 2030. Nós tivemos os ODMs, que terminaram em 2015. Então, o objetivo do departamento, basicamente, é desenvolver ações que propiciem dados e informações sobre os princípios e inovações sustentáveis que possam ajudar os associados e as organizações a incorporarem o conceito de sustentabilidade através dos ODS. Ou seja, está tudo amarrado nos ODS e assim a gente vai trabalhando. E lá nós temos várias ferramentas, né, que nós trabalhamos. Bancos de dados para disseminação de visibilidade, utilização de informações atualizadas, canais de comunicação com o poder público, privado, acadêmico, terceiro setor, ou seja, sempre que a gente é chamado para participar de uma live como essa, nós estamos sempre de portas abertas, estabelecer canais de comunicação e intercâmbio de ações entre conhecimento, entre prática e acadêmico com universidades, ou seja, por eu ser acadêmico, aproximar a academia, né, o Intersector Alliance, ou seja, a empresa, o poder público e a academia tem que estar conversando, né? Ou seja, sustentabilidade se faz em rede, não adianta você querer fazer sozinho, né? E a sustentabilidade tem um meio ambiente ali. Estabelecer também um termo de cooperação com associações de instituições como IPT e outros órgãos que possam nos ajudar, né? É muito importante. Promoção de cursos, treinamento, capacitação, palestra, apresentações, estudos de caso, presencial online, porque agora tudo virou online, né? Também promover algumas premiações que a gente pretende promover, datas comemorativas, prêmio de inovação empresarial sustentável, aquelas empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas, que são as maiores empresas associadas ao CESP Campinas, prêmio de trabalhos acadêmicos, premiar trabalhos acadêmicos que possam trazer inovação. Não dá mais para consumir e produzir da forma como a gente vem produzindo e consumindo, né? Isso é realmente impacto ambiental, e a Política Nacional de Educação Ambiental vem trazer isso. O próprio CIESP tem um fórum permanente para discussão de educação em valores, porque a formação do caráter no ser humano vai até os 7 anos de idade. Isso, a própria CORES, a própria FESP também está trabalhando na primeira infância, no projeto da primeira infância, que é importantíssimo. Qual que é o papel da indústria, de uma entidade de classe, que são empresários, CIESP, empresários, FIESP, sindicato patronal? É exatamente isso, é o futuro dos próximos empresários, dos próximos sindicatos, é a preocupação com isso, a formação, mas não é só a formação ambiental, né? A gente sabe que lá no Tribunal da Sustentabilidade é econômico, social e ambiental, mas tem autores que colocam a questão da educação ambiental, a questão da generosidade. Rogério Kuschel fala muito sobre a generosidade, e hoje a gente viu muito de março para cá, com a pandemia, o quanto a gente avançou em questão de generosidade. Isso é muito importante que aconteça, né? Também a gente pretende homenagear pessoas em destaque na sustentabilidade. A gente sabe que o Ricardo Motorini faz muito bem isso através da ideia sustentável. A gente pretende fazer alguma coisa parecida, talvez até com ele, né? E trabalhar no calendário de sustentabilidade, tudo o que estiver acontecendo, né? Por exemplo, ontem foi o dia do deficiente físico, então trabalhar com relação a isso, lembrar isso daí, enaltecer essa questão do respeito à diversidade. Diversos somos todos. Uma empresa que respeita a diversidade, que usa a diversidade a seu favor, é uma empresa que tem um potencial enorme de competitividade, né? de diferencial competitivo, que é muito importante. Então, nós definimos lá no CIESP, Rosa, um departamento de sustentabilidade, do qual hoje eu estou à frente, com muita honra, há 10 anos, 11 anos que eu estou à frente do departamento, onde eu dirijo o departamento com 3 divisões. A divisão de desenvolvimento social, que cuida da filantropia, do assistencialismo, do investimento social privado alinhado à estratégia da organização. Quem está à frente disso é a Liliana Mursi, que é uma craque nisso, em conseguir benefícios fiscais para as empresas, trazer a empresa ao engajamento da inovação que é necessário até por questões ambientais. Depois nós temos o José Raul Fabre, que ele dirige a divisão econômico-ambiental e o Fórum Permanente de Sustentabilidade. O departamento pensa nos aspectos econômicos, mas pensa nos aspectos ambientais também, muito embora a casa tenha um departamento exclusivo para tratar de meio ambiente.
mas nós também temos lá a representatividade no Departamento de Meio Ambiente, do Departamento de Sustentabilidade, com José Raul Fábio. Depois tem um camarada que é muito conhecido entre todos nós, muito querido, que é o meu xará, Luiz Fernando de Freitas Penteado, Penteado de Freitas, né? Freitas Penteado, Divisão de Governança e Inovação e Sustentabilidade. A governança é muito importante. A gente está vendo hoje que, felizmente, agora, o setor financeiro entrou na briga pela sustentabilidade através do ESG, que é o Ambiental, Social e Governança. Mas isso a gente vem falando faz tempo, né? E tem alguns autores que estão colocando o econômico também. Ou seja, ESG, que é uma sigla mais utilizada no mercado financeiro, é para dizer o seguinte: ou você vai ser responsável socialmente, vai ser sustentável, né, e vai se preocupar com as questões de meio ambiente, ou você vai estar fora do mercado, porque eu não vou emprestar o meu rico dinheiro para você. Como diz Larry Fink, um dos maiores investidores que tem no planeta, veio no Brasil, fez uma live no Brasil com o Santander, com o Leal, e falou sobre isso. Né? Não dá mais para trabalhar dessa forma. Então, toda a nossa estrutura está pautada nisso, e cada uma das divisões tem lá os seus ODS para trabalhar, para cumprir até o ano, né? Quer dizer, a gente lançou esse departamento esse ano, essa reestruturação, isso provavelmente vai começar a funcionar em 2021. Mas o departamento vem trabalhando há 10 anos nessa questão, né? Então, nós temos lá, por exemplo, um outro exemplo que eu poderia citar aqui, muito bacana, que é o projeto Recriar, que visa levar a sustentabilidade para dentro das organizações, via estruturando comitês de sustentabilidade dentro da empresa. E hoje a gente está vendo o mercado exigindo conselheiros de administração que entendam de sustentabilidade, que entendam do tripé da sustentabilidade, que entendam da questão do respeito ao meio ambiente, para ter dentro dos conselhos, para que as decisões que vão acontecer do conselho para baixo, do CEO para baixo, até o chão de fábrica, porque sustentabilidade é transversal, atinge todos, desde a Assembleia Geral até o chão de fábrica, tem que ter esse alinhamento estratégico, né? Nós tratamos também da questão da diversidade, mas não é só da diversidade de alguns aspectos, mas gênero, etnia, orientação sexual, religião, nacionalidade, pessoas com deficiência, né? O objetivo é o quê? A inclusão, a dignidade, a liberdade, né? Pretendemos trabalhar também com a questão dos refugiados, que é muito importante, programa de voluntariado, ISO 21400, que vai falar sobre as compras, sustentabilidade em rede. Não adianta eu ser sustentável se a minha área não for sustentável de compras, de contratações, né? O comércio exterior, estamos nos aproximando da área de comércio exterior. A última grande invenção que aconteceu no comércio exterior foram os containers, ou seja, precisam avançar mais e mais rápido, né? Pacto Global da ONU, trouxemos o pacto para dentro do CIESP, incentivando as empresas a serem signatárias do Pacto Global, falar sobre os ODS, né? Trazer empresas âncoras, as grandes empresas, para falar para as pequenas o que elas estão fazendo. Não é reinventar a roda, é fazer o que já estão fazendo. Eu tenho um quadro em Campinas, Vida no Planeta, onde eu estou o tempo inteiro puxando esse tema da sustentabilidade em todos os seus aspectos. Consumo consciente. Enfim, eu acho que uma entidade como o CIESP tem obrigação de fazer isso para os seus associados. 600 associados, a gente precisa realmente fazer isso e fazer isso sempre, né? Então, é uma honra muito grande poder trabalhar dentro de uma organização dessa. E, óbvio, você conhece o trabalho que é feito pelo Cores, que é um trabalho mais focado na parte social do tripé da sustentabilidade, mas a própria Fiesp tem um departamento de desenvolvimento sustentável que é fortíssimo, e o de Campinas também. Então, Política Nacional de Educação Ambiental e Educação Ambiental, gente, até os 6 anos de idade, educação em valores, porque senão nós vamos ficar patinando, nós vamos ficar falando sozinho, a gente não vai avançar, a gente não vai ser um grande país e a gente não vai sair dessa crise que a gente está saindo. Isso são crises de valores. Quando me pedem para falar de sustentabilidade, ética na sustentabilidade, transparência na sustentabilidade, eu tenho que falar de valores, né? Foi o que o André falou, a questão da ética, isso é fundamental. Enquanto a gente não tiver um alinhamento disso,
realmente nós vamos estar patinando. É a minha palavra, estou à disposição para qualquer tipo de comentário ou perguntas dos nossos ouvintes e dos demais palestrantes. Bueno, antes de comentar um pouco o que você colocou, eu quero cumprimentar aqui três pessoas especiais que estão nos assistindo. Uma delas, o Walter Lazzarini, que está aqui nos prestigiando, nos parabenizando por mais este evento e pelo timaço convidado aqui, uma referência a todos vocês. Muito obrigada, Walter. A Ana Célia, a doutora Ana Célia, que preside a Comissão de Meio Ambiente da subseção de... Agora me fugiu aqui de onde ela é, mas é uma colega muito atuante e preside também uma das comissões de meio ambiente. E o Valdir Caldana, parabenizando aí, boa tarde, professor Bueno. Muito bem. Valdir Caldana é um querido, super apoiador, um parceiraço, um par muito forte lá no CESP Campinas. Valdir, me sinto muito lisonjeado pela sua presença e já comentei de você para o André. Perfeito, muito bom. Bueno, você colocou a questão dos princípios, né? Você sabe que, como o André colocou também lá no início, que a Política Nacional de Educação Ambiental é de 1999, né? Regulamentada no ano de 2001, portanto, é uma senhora já quase, né? Que já passou a maioridade, inclusive. E lá nos princípios básicos da educação ambiental, no artigo 4º, diz o seguinte, que a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Então, não é nenhuma, não estamos inventando a roda, né? Está devidamente regulamentado lá no artigo 4º isso, e você coloca muito bem a necessidade, né, da consolidação desses princípios. E também a questão da obrigação, a incumbência de todos, né? Na verdade, de todos, sem nenhuma restrição, que no processo, faz parte do processo educativo, né? Ou seja, a quem cabe, que todos têm direito à educação, incumbindo as empresas, as entidades de classe, instituições públicas, privadas, promover os programas relacionados de controle efetivo do meio ambiente, não só do trabalho, mas também como as repercussões, tanto no processo produtivo, como também de serviços e comércio. E incumbe à sociedade como um todo, né, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes, habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Quer dizer, isso, na verdade, é até uma cópia daqueles princípios que foram colocados lá na Carta, né, de Estocolmo, em 1972. Né? Ou seja, de 1972 para cá, se perguntarmos quanto, né, nós evoluímos, né, na consolidação desses princípios e dessas regras básicas, a interrogação ela continua, né, porque a gente tem pouca resposta. Tanto você quanto o André colocaram, as empresas, sim, por força, muitas vezes, da lei, né, ela acaba se equipando, né, como você colocou, felizmente o CIESP está muito bem equipado em Campinas, aqui em Santo André também vejo o trabalho lá do nosso colega, lá o Norberto Perrella, e várias outras instituições de classe têm, sim, se equipado. Mas aí eu fico preocupada, por exemplo, com aquelas pequenas empresas que nem instituição de classe elas pertencem, né? O funilheiro, a oficina, né? O pequeno comerciante, os pequenos serviços, quanto nós precisamos caminhar para atingir, né, todo esse universo e a gente, de fato, termos os nossos rios limpos, né? Ter uma coleta seletiva, de fato, que passe na casa de todo mundo e recolha, né, os resíduos, e, enfim, é disso que a gente está falando aqui, quanto tempo nós levaremos ainda para alcançar tudo isso. Dando sequência, então, querida doutora Yara Maria Gomide Gouveia,
a nossa querida amiga lá do Conselho Superior de Meio Ambiente, querida amiga que é advogada, esteve à frente do jurídico da CETESB durante muitos anos, uma longa experiência, e que eu tenho a satisfação de compartilhar da amizade, da experiência, da sabedoria já a longa data, né, Yara? Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua agora. Muito obrigada, Rosa. Obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês, muito bom. Eu só estou preocupado com um aspecto, porque a minha comunicação, vocês congelam, às vezes, a imagem e a voz. Eu estou com medo que isso ocorra. Se ocorrer, eu vou tentar mudar de lugar, certo? Bom, estou falando com gente que conhece muito bem educação ambiental, muito experiente, que está trabalhando com isso, etc. Eu vou tentar dar um enfoque um pouco diferente, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar com o meio ambiente em 1970. Quer dizer, tem uma visão pré-histórica, digamos, dessa questão. E eu gostaria de inserir esse tema, educação ambiental, principalmente atitudes da mídia, das próprias escolas, enfim, De fato, você está congelando. Se você mudar do comércio, de lugar, das indústrias. Yara, nós perdemos um pouco da sua fala. Você, de fato, congelou. Vamos aguardar, Yara. Eu vou mudar de lugar. Aqui, mudando de lugar, eu perco, inclusive, meu rascunho, mas eu falo tudo de memória. E vamos lá. Eu só tirei a imagem agora, porque eu estou andando pela casa, procurando um outro lugar. E vamos lá. Se voltar a congelar, você me avisa, que daí eu mudo de lugar de novo, tá certo? Então, o que eu quis, justamente quando eu quis dizer da pré-história, eu chamo de pré-história porque é realmente o que houve antes da década de 70. Como as coisas eram, não existia nada de legislação, não existia nada de conhecimento, nenhum tipo de participação da sociedade nessas decisões de governo. E o que nós tínhamos, então? Na área federal, tinha aqueles códigos, né? Código florestal, código de caça, código de pesca, código de águas. Mas, por favor, se você congelar, você me faz um sinal. Mas nada relativo ao meio ambiente, a não ser uma lei muito interessante, que era de 1967, que tratava do despejo de óleos e detritos por embarcações ou terminais marítimos, e que foi usada pela Marinha, em conjunto com órgãos ambientais, até para fiscalizar a poluição de água. Eles acabaram considerando o terminal como uma indústria, um terminal. E foi uma forma que se achou de segurar alguma coisa quando não havia legislação nenhuma. E São Paulo foi muito pioneiro, que em 54 São Paulo começou a fazer o controle, a classificação das águas, e em 65 criou a questão do controle de lançamentos, padrões de efluente. Só que naquela época não funcionou, porque não havia, inclusive, quem aplicasse, e só em 70, que foi um marco do início da legislação ambiental e da mudança de comportamento no Brasil. Em 70, o FESB foi criado, quer dizer, saiu a primeira lei estadual de controle de poluição das águas, e essa lei, agora eu sempre vou inserindo a questão da informação e da educação, já colocava como uma das obrigações do FESB fazer projetos de esclarecimento da população com relação à poluição das águas. Quer dizer, em 1970 já se previa uma ação educativa por parte do FESB. O CETESB foi o primeiro órgão
nacional a mudar de gênero, porque ele era o CETESB, era uma diretoria do FESB, tratava da parte de laboratórios, de controle de poluição de materiais, e foi transformado na CETESB, incorporando, então, as atribuições do FESB, de controle de poluição das águas, né? Que nessa época já, então, incorporou classificação de águas, padrões de efluente, fiscalização, etc., e criou o licenciamento ambiental no estado de São Paulo. E por que eu quero falar do licenciamento ambiental? Porque ele foi o primeiro passo dado, concretamente, para difundir informação. Então, a informação como educação ambiental, porque uma comunidade só consegue reagir, ela só consegue entender o que está acontecendo e se educar se ela tiver informação. E o licenciamento ambiental foi o primeiro passo nesse sentido de ser público. Então, havia acesso, e depois havia publicação dos pedidos de licenciamento, etc. Em 72, é o famoso Estocolmo, né, que o Brasil tomou uma atitude que foi repudiada pelo mundo, porque ela aceitava a poluição, não sei se foi bem entendida a atitude. Em consequência, foi criada a SEMA, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, com o saudoso professor Nogueira Neto, Paulo Nogueira Neto. Um homem que eu tive... Isso tudo que eu estou contando, eu vivi. Como eu comecei em 1970, então, praticamente de tudo, eu participei de uma forma direta ou indireta, participando dos grupos de trabalho, participando das reuniões, ou aplicando a legislação. Eu trabalhei muito com o Dr. Paulo Nogueira Neto, eu tive essa felicidade de trabalhar muito com ele e ver um homem extremamente corajoso, um homem de uma simplicidade enorme. A SEMA tinha 2 salinhas do Ministério do Interior, e ele transformou essas 2 salinhas do Ministério do Interior no que a SEMA virou, e depois IBAMA, e tudo que foi desenvolvido depois, né? E assim foram sendo criadas as normas, até que chegou em 1981, com a Lei 6938, que foi uma lei, a meu ver, revolucionária nesse aspecto que a gente está falando aqui de educação, ou de informação. Tinha muito conflito na época entre defender o meio ambiente ou manter o desenvolvimento nacional, era a época do regime militar, e essa lei conciliou essas 2 coisas e garantiu educação, como um dos princípios, educação ambiental, garantiu informação, garantiu divulgação, acesso às informações. Então, com tudo isso, são degraus que foram sendo construídos e onde as pessoas foram subindo cada vez para ampliar mais o conceito de educação ambiental. Depois da lei 6938, que teve toda essa, deu essa abertura enorme, veio uma outra norma que eu acho que também deu uma abertura muito grande na questão da educação ambiental pela participação das empresas, que foi a resolução do CONAMA que criou o estudo de impacto ambiental. Porque ali a informação era muito aberta e o que aconteceu? As empresas eram obrigadas a dar uma compensação ambiental, e eu cansei de ver essa compensação sendo feita através de cursos, projetos de educação ambiental. Então, foram mecanismos que não a lei propriamente dita de educação ambiental, mas que foram se ampliando. A mídia, por exemplo, teve uma participação enorme, desde a década de 70, com o jornalista Randall Marques, Jornal da Tarde. Ninguém falava em meio ambiente naquela época, e ele publicava várias reportagens que esclareciam e denunciavam. E tudo isso foi educando as pessoas, foi mostrando as consequências da poluição, da devastação, da degradação, do desflorestamento. Então, esse tipo de informação, eu acho que foi essencial para se chegar onde chega hoje, onde se discute abertamente a educação ambiental. A lei de educação ambiental ficou ali na mesa, mas se eu voltar lá para a mesa, eu acho que eu perco a imagem aqui. Ela é uma lei muito ampla e programática. Ela tem um conceito extremamente amplo de educação ambiental. Quer dizer, a educação ambiental não é só a educação formal. Ela implica também no conhecimento e na construção de habilidades e competências para a proteção do meio ambiente. Quer dizer, isso vai muito além da educação formal ou de projetos só de educação. A meu ver, por tudo aquilo que eu vivi nesses 50 anos, né, que eu trabalhei
Trabalhei também com educação ambiental, com poluição do mar, com a ISO 14000, com auditorias ambientais. Essa divulgação teria que ser feita, como agora foi dito também, não apenas pelos meios formais, mas muito aproveitando as redes sociais, que hoje tudo é rede social, né? As pessoas se elegem através das redes sociais e não mais da propaganda na TV, divulgando através das redes sociais uma série de coisas interessantes que as pessoas vão aprendendo. E as próprias empresas muitas vezes não cumpriram as obrigações que elas tinham. Se não me falha a memória, a norma que criou essa questão de logística reversa, ela vem de longe. Quer dizer, ela foi institucionalizada mais recentemente, mas se começou com normas do CONAMA de logística reversa de pilhas, pneus, baterias, etc. E, se não me engano, a própria norma que falava das pilhas e baterias obrigava o pessoal a fazer uma campanha de divulgação. Uma campanha de divulgação do que fazer com as pilhas, do risco de jogar essas pilhas no lixo, etc. O que eu não vi ser feito. Foi feito muito por alto. Então, esse tipo também de informação por parte do produtor, por parte de quem comercializa, mas de quem produz, de quem importa, também é uma forma de educação ambiental, porque vai divulgando os riscos, o que fazer com aquilo. Por exemplo, caso meu pessoal, eu me pergunto, onde é que eu levo remédio vencido? As pessoas jogam remédios vencidos no lixo, jogam o líquido na água, no esgoto. Cadê alguma informação, cadê alguma divulgação sobre isso? Daí, isso é que eu estou tentando passar, porque além da educação formal, a educação formal, né, em todos os primeiro grau, fundamental, segundo grau, antigamente era primário, ginásio, etc., colegial, mas essa educação formal, ela é extremamente importante, mas a lei tem uma coisa que eu acho muito importante, ela é transversal. Ela é transversal a todas as matérias. E eu fui conversar com uma diretora de escola, depois que você me convidou para fazer essa live, como é que era na escola dela, uma escola municipal, uma escola primária. Como é que está a educação ambiental para a criança? E ela disse que é uma coisa muito esparsa. Não existe... as professoras são treinadas, algumas se interessam, outras não. Eles tentam passar, nas várias matérias, tentam passar alguma coisa, mas são coisas muito... esporádicas, assim, não existe um sistema, um projeto como um todo. Então, vai depender da escola, vai depender da boa vontade da professora, vai depender do interesse dos alunos. Ou seja, a educação formal também está precisando de uma direção, de alguma coisa que oriente como fazer isso. Como despertar o interesse das crianças? Elas estão interessadas. Todos nós já vimos aquela história do pai que está fazendo a barba e a filha, ou o filho fala, pai, fecha a torneira, está desperdiçando água. Então, essa educação faz com que essas crianças já cresçam com uma outra visão do mundo. Teria muita coisa para falar, infelizmente, mas anotações ficaram lá na mesa, eu estou falando aqui sem aquilo que eu tinha anotado, inclusive com relação à lei. Mas o que eu quis ressaltar, Rosa, é a evolução que houve de antes de 1970, onde a comunidade não tinha condição de interagir, seja com as empresas, seja com o governo, ela não tinha condição de influir em nada do que era feito. E a evolução que foi tendo com as várias normas legais que foram abrindo para informação, para o direito de participação, para a divulgação das informações ambientais. Então, eu não sei se, quando você falou da própria lei, vamos dizer, se ela precisa ser melhor implementada, eu não sei, porque ela tem tantos campos, tantas áreas que ela cuida. Eu achei um portfólio de 2006, na internet, do Grupo Gestor de Educação Ambiental, são 72 páginas de projetos desenvolvidos em 2006, das mais diversas áreas. Então, é uma coisa extremamente ampla. Daí, eu não sei se a gente não teria que focar em alguns aspectos de ver aquilo que é mais importante na educação ambiental, já que o tema é educação ambiental.
Certo? Eu não sei se está a mãozinha aí, eu estou sem meu relógio. A mãozinha já está para aparecer? Quanto tempo falta? Está aí. A mãozinha já está aí, pois é. Então, é isso. Quer dizer, isso que o Vilhena falou, que o Fernando falou, são extremamente importantes. Isso é o presente. Esse presente veio de todo um passado, de toda uma evolução, que, se Deus quiser, vai continuar evoluindo. Mas através da informação, para mim, educação é informação, é divulgação, é participação. Sem o que fica uma coisa fria, fica uma coisa distante, fica uma coisa burocrática, digamos. Eu acho que ela é dinâmica, a informação, a educação é dinâmica. Eu acho que acabou meu tempo, né? Yara, muito obrigada. Fantástica essa legislação no tempo, né, que você colocou, e principalmente lembrando do querido Paulo Nogueira Neto, né, uma referência, acho que para todos nós que militamos, não só na área jurídica, mas em todas as demais áreas técnicas, né, a gente sempre recorda dele com muito carinho, e você tocou num ponto que para mim é muito especial, que era a simplicidade dele, né? Uma simplicidade que se traduziu em tanta competência, e que, se hoje nós estamos, talvez, com toda essa legislação posta importante, tem as mãos dele. E eu tenho um fato bastante especial nesse sentido, que, por causa do Paulo Nogueira Neto, eu crio algumas abelhinhas aqui na minha casa. Ele criava abelhas, né? As abelhas sem ferrão. E, recentemente, uma colega advogada aqui de São Bernardo, que também cria abelhas, falei, olha, sabe o que é uma coisa interessante? Eu tenho bastante mata aqui, gosto muito de planta, né? E o planeta está precisando de abelhas, né? Vamos criar umas caixinhas, que é muito simples, elas podem ser criadas em qualquer lugar, inclusive em apartamento, você pode ter uma caixinha de abelhas, né? Elas têm um satélite absolutamente assim, rigoroso, elas voltam para casa desde que você mantenha elas lá naquele mesmo lugar, é muito fácil de cuidar. Então, toda vez que eu me pego lá cuidando das minhas abelhas, eu me recordo também do Paulo Nogueira Neto. E um outro ponto que você colocou, Yara, acerca também, que está lá na norma, né, no artigo 10º, que é em relação a como deve ser integrada, né, a educação ambiental. E você colocou, e lá no parágrafo 1º dela, diz o seguinte, que ela não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Então, eu acho que esse artigo ele merece muita reflexão e talvez um estudo maior para que se altere isso, exatamente porque acho que o momento que essa norma foi criada, né, há mais de 20 anos, portanto, era um outro tempo, e talvez a expectativa que dessa forma funcionaria, né? E o que a gente tem percebido é que não funciona. Quando você coloca, por exemplo, né, que alguns professores se interessam um pouco na sua implementação, quando a sua maioria não se interessa e não aprofunda, o que é muito importante, né? Então, a matemática é mais importante, né? Estudar física é mais importante, química é mais importante, quando, na verdade, o que está determinado na norma e que deve ser implantado em todas as matérias não é implementado, né? Exatamente pelo que você colocou, que não há um interesse efetivo em todos os níveis de ensino. Então, eu acho que, fazendo um apanhado, você me corrija depois se foi isso que você quis colocar para a gente, e eu concordo plenamente, que eu acho que é um fator que a gente deve se debruçar. Te agradecendo mais uma vez, eu vou agora passar para a Lívia Rosseto,
a Lívia Rossetto, que é uma das pessoas mais importantes aqui do nosso consórcio intermunicipal do ABC, que abrange 7 municípios, ela que está lá juntamente com o secretário executivo, querido Edgar Brandão, que já esteve aqui conosco também, com a Karen Kelly Silva, que é a responsável lá pelo GT de resíduos sólidos. E a Lívia, ela é engenheira ambiental e ela é coordenadora de programas e projetos do consórcio. Portanto, a parte de educação ambiental está dentro aí das atribuições da Lívia, pensar para os municípios a implementação da educação ambiental. Muito obrigada, Lívia, por ter nos recebido, né, por também aceitar o nosso convite, já nos recebeu lá no consórcio para a discussão de outros temas também, e sempre que a gente chama, convida, a Lívia está sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rosa, muito obrigada pelo convite novamente, é sempre um prazer estar aqui. Queria cumprimentar os demais convidados, né? Falar que você sempre coloca um desafio maior ainda para mim, que é falar depois de excelentes convidados, né? Então fica complicado pela aula que a gente teve aqui, né? Antes de entrar no debate da educação ambiental e escutando a fala de cada um, eu acho que fica muito claro por que a área ambiental é tão interessante, né? Porque ela é multidisciplinar sempre. Sem esse olhar multidisciplinar, a gente não consegue construir políticas ambientais, né? Então, o que o Vilhena trouxe dessa questão da ética, né, como base para a construção da educação ambiental, a importância da governança entre os segmentos que o professor Bueno colocou, né? Não adianta o setor privado estar indo para um lado e o não conversar com o pessoal do público, e a gente está tendo uma relação muito interessante lá no consórcio com o Ciesp, o Noberto está sempre, Lívia, vamos conversar sobre meio ambiente, a gente está criando os grupos, é importante a gente ter essa articulação, e com a doutora Iara que é trazer esse histórico, né? A gente não está no momento atual do nada, né? É sempre um processo, né? Até mesmo o artigo da educação ambiental, ele traz, no seu primeiro artigo, ele traz o conceito, né? O que ele entende por educação ambiental. E aí ele coloca que a educação ambiental são processos. Então, como a doutora Rosa colocou, né? A gente está discutindo, a doutora Iara colocou, é dinâmico, e vai ser sempre, porque é um processo, ele é contínuo, e é assim que tem que ser, né? E aí ele coloca que esse processo ele vai dentro de valores, de habilidades, de conhecimentos, né, de competências. E quando a gente pensa nesses atributos, né, valores sociais, conhecimento, habilidades, a gente não está falando só da educação formal, né? Isso está presente em qualquer meio, em qualquer relação. Então, isso tem que estar presente nas relações sociais, dentro dos nossos grupos sociais, isso está presente nas nossas relações de trabalho. Então, principalmente quem trabalha com o meio ambiente, ele tem a oportunidade de estar sempre disseminando a informação e comunicando em todos os meios, né? A gente não pode pensar a educação ambiental só dentro das escolas, né? Até a própria política, que já tem 21 anos, já tinha essa vanguarda de se pensar em algo mais amplo, né? Então, a educação ambiental é um guarda-chuva para valores humanos mesmo, né? Então, e aí eu costumo falar que a educação, a gente sempre pensa assim, educação é saber, né? Só que a educação ambiental, ela é saber e fazer, porque se você sabe que tem que ser feito, mas você não faz, ela não está existindo de verdade, né? Então, a educação ambiental é algo ativo, que é diferente, às vezes, de você ter o conhecimento de uma disciplina, né? Então, eu sei, né? E esse é um dos grandes desafios nossos. Parte da população já sabe. Por que será que ela não faz? Né? E aí vem o desafio para os ambientalistas, né? Como convencer essas pessoas que é importante saber e fazer, né? A educação ambiental, ela passa a ser mais ativa. E aí, pensando também, né, por que não acontece, quais são os desafios, a gente fala muito que a gente tem que informar, mas como informar, né? Com quem a gente está falando, e aí a gente vai também, não só com quem a gente está falando, mas onde nós estamos falando, né? Porque existe a Maria, é a Maria engenheira, mas a Maria também é a pessoa que vai na igreja, a Maria é a pessoa que tem o seu grupo. Então, em cada momento, ela vai receber informação de um jeito. Se eu estou na mídia digital, por exemplo, se eu estou no Instagram, eu estou vendo stories, não adianta eu vir com muita informação. Como eu vou comunicar aquelas pessoas dentro daquela plataforma? Como eu vou comunicar aquelas pessoas que estão na praia e precisam
conservar aquele meio. Então, a gente tem que pensar em quem a gente está comunicando, como comunicar e em que local nós estamos falando. Porque a linguagem muda também. Não precisa só mudar a pessoa, né? Mas a linguagem tem que mudar de acordo com os ambientes também. E às vezes a gente fica muito numa caixinha, sendo ambientalista, a gente fica às vezes numa caixinha de, mas eu já passei informação, como que não entendeu essa questão, né? Então é um desafio, a gente tem que pensar para além da informação, mas o como chegar lá. Desculpa, estou aqui. E aí também um outro desafio, que é quando a gente fala de conhecimento, né? E aí, quando você vai para a academia ou quando você fica especialista na área, você acha que conhecimento é uma coisa e acaba desconsiderando os outros conhecimentos, né? Então, o pequeno produtor, às vezes não, sempre ele tem mais conhecimento em relação à natureza e como produzir do que, às vezes, quem é especialista. Então, eu acho que, às vezes, falta considerarmos outros conhecimentos, né, dentro dessa área, para que eles eduquem as crianças também. Então, programas que as crianças tenham contato com esses produtores, programas com que as crianças tenham contato com os catadores, porque às vezes a gente deixa também na mão do professor algo que perpassa, né, que é além da educação formal. Então, a gente tem que pôr as pessoas em contatos, né, convivência com o diferente, para você ter mais conhecimento. E também uma questão que eu acho que é importante a gente colocar, né, que a gente não tem só o desafio de informar, mas a gente tem o desafio hoje em dia de combater a desinformação. Nessa onda de fake news, a área ambiental está sofrendo muito, né? Então, não existe a questão das mudanças climáticas, não existe essa coisa de que vai acabar, né, os bens naturais, existe água para todo mundo. Então, como que é isso, né? Então, e qual a nossa relação com quem propaga a fake news ou com quem não acredita em algumas questões ambientais? Às vezes a gente fecha a porta, né? A gente fala assim, não, olha que absurdo, olha no que ela está acreditando, mas a gente não pega e para e fala com essa pessoa, por que você acredita nisso? Qual é a sua relação com a natureza? Onde você viu isso? Em que fonte? Então, eu acho que, principalmente, quem está acompanhando a live e que é da área ambiental, eu acho que fica esse desafio de como a gente conversa com quem não está acreditando, ou com quem acha que não... Ah, por que eu vou fazer, né? Por que só eu? Então, a gente tem que criar novas formas. É dinâmico, a gente tem que ser rápido e tem que pensar em outras possibilidades, né? Pensar de como essa informação chegar, não só, porque eu falo assim, a educação ela é informação com a conscientização, né? Não adianta a informação chegar, mas não ter a conscientização e a gente não absorver aquilo, né? Então, a gente tem esse grande desafio, eu acho que tem algumas coisas que a gente fala, nossa, como que isso ainda acontece? Mas também tem muita coisa legal que você fala, assim, crianças que já parece que já nascem com uma outra cabeça do que a gente nasceu lá atrás, né? De conscientização em relação aos animais, a proteção, a questão da água. Então, tem uma galerinha que está vindo, que já está muito afiada, que eu acho que a gente que vai ter que acompanhá-los lá no final das contas, assim. Porque também tem esse lado que está andando e que a gente tem que acreditar, né? Tem que entender que existem os dois lados, né? E dentro do consórcio, a gente está muito com essa preocupação, né? Os técnicos do GT Meio Ambiente, nós estamos muito com essa preocupação de não só informar, mas tentar transformar mesmo a relação das pessoas com a natureza, né? O FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, abriu um edital para recursos para sinalização de áreas de mananciais. E aí a sinalização, há anos, ela é feita com placas, né? Então, sinaliza aqui, você está em áreas de mananciais. E aí o grupo, nós nos reunimos e falamos, não, a gente tem que bolar uma forma de não ser só placas. Vamos tentar colocar um projeto que tente informar para além de placas, vamos buscar alguém que pense de forma diferente. Porque, assim, pense o quê? Não sei, porque ainda não existe, né? Mas tem que ter uma outra forma de articular essa informação. A pessoa ela tem que entender por que é importante ela preservar. O que adianta o poder público chegar lá e falar, não, você tem que preservar. Ela sabe que as áreas de mananciais são produtoras de água. Se ela consegue proteger aquela água, a gente tem um reservatório que abastece não só o ABC, mas a região metropolitana toda, né? A importância da Billings para o ABC, se o ABC
entender a importância que a bilis tem para eles, é um orgulho para quem mora aqui. A bilis, ela abastece a região metropolitana, praticamente, assim, muitas pessoas, né? Então, transformar essa relação da pessoa com o meio ambiente, né? Ela tem que saber que ela faz parte, né? Não uma visão, uma dicotomia, né? Não separada, mas ela está ali, ela faz parte. E aí eu acho que esse desafio nosso, principalmente, mas da população, de se repensar. A gente tem que se repensar, né? A política, ela é antiga, mas eu acho ela muito inovadora, até para a época. Mesmo não tendo a parte, por exemplo, de internet, você conseguiria aplicar ali, principalmente, os valores e os princípios, né? Os princípios, os objetivos da lei são muito claros, são amplos, porque a educação ambiental é ampla, né? E aí, quando a gente fala que a educação ambiental ela deveria ser, na verdade, um guarda-chuva, nos municípios, às vezes, acabam ficando dentro das secretarias de meio ambiente, mas, na verdade, ela tem que ser algo que perpassa todas as secretarias, tem que ser um modo de pensar, né? Então, quando você já tem um modo de pensar, suas ações já acontecem baseadas naquilo. Então, você não vai pensar em algo que não seja correto, que vá prejudicar o meio ambiente, por exemplo. Muito legal, Lívia. Na verdade, você deixou muitas lições de casa aí, né, para todo mundo, para quem está assistindo, para nós aqui. É muito bacana quando você coloca como é que a gente pode definir estratégias, né, para desenvolver nas pessoas esse sentimento de pertencimento, que é o que falta para todo mundo, né? As pessoas sabem que aquele bem ambiental ele está faltando, ele sabe que o ar que ele está respirando não está muito bom, no entanto, como é que faz para ele ter essa sensibilidade, né, de proteção, como se ele fosse parte daquilo? E aí a gente pode fazer uma correlação disso em relação ao que está acontecendo na pandemia, né? Você veja só, aí não falta informação, né? Felizmente, a questão da pandemia, eu acho que a informação aí diária, ela tá vindo muito bem, os meios de comunicação têm feito o seu papel, mas as pessoas sabem que é uma doença gravíssima quando acometido pelo vírus, que ele pode ir para o hospital e que pode não ter vagas na UTI, e, no entanto, você vê o que está acontecendo, né? As praias lotadas, os pancadões aí cheios de gente, né? As festas acontecendo normalmente, como se não houvesse pandemia, né? Então, o que falta para essas pessoas, então, se elas não estão preocupadas nem com suas próprias vidas, né? Porque essas pessoas que estão se expondo como se não houvesse pandemia, ela não está preocupada nem com a sua saúde própria, né? E fazendo uma correlação com o meio ambiente, que dirá com o meio ambiente, então, né? Então, nós já estamos aqui há mais de uma hora, vamos partir para o encerramento da nossa live, passando para as considerações finais de cada um. Vamos, então, retomar a palavra para o André. Mas antes disso, André, quero deixar para a sua reflexão e para você deixar as suas considerações e uma mensagem para a gente. Se a gente fosse pensar, né, numa matriz pedagógica, né, para a educação ambiental, qual seria, né, estrategicamente, o bem ambiental assim, mais apropriado para a gente tocar nas pessoas? Né? Qual seria o bem que a gente conseguiria levar mais rapidamente esse sentimento de pertencimento que a Lívia colocou? Pois bem, eu faria uma conexão com a fala da doutora Yara, o professor Luiz também comentou sobre essa questão, que é a questão da educação formal, né, versus o que eu falei anteriormente, do nosso comportamento do ponto de vista ético, né, enquanto cidadãos, né, a questão da cidadania. Né? Nós conhecemos, provavelmente todos aqui, pessoas que tiveram a melhor educação formal, né, do básico, passando pelo ensino médio,
terceiro grau e até chegar em pós-graduação, mas não necessariamente tem uma postura correta, cidadã, com relação a questões relacionadas ao meio ambiente, né? E, às vezes, muito pelo contrário, não só do ponto de vista de opinião, mas também do ponto de vista comportamental, né? Então, acho que nós temos que lembrar sempre isso, que não basta ter a educação ambiental formal. Nós precisamos estimular, e é por isso que eu acho que é importante insistir para que os comunicadores que estejam nos assistindo agora ou futuramente vejam esse vídeo, vejam de que forma eles podem instigar um pouco mais essa questão do comportamento da cidadania, né, das pessoas, entendendo a responsabilidade no comportamento que todos têm. E respondendo à sua pergunta, eu citaria aqui, acho que na questão ambiental tem vários temas muito importantes, mas eu tenho visto pessoas que passaram pela educação formal de primeira linha, por exemplo, desdenhando de questões como a necessidade de você ter uma preservação ampla da biodiversidade em diferentes biomas, né? E a gente sabe que hoje um dos fatores mais preocupantes, né, e de maior risco, inclusive, para a questão ambiental, mas não só, com reflexo, por exemplo, na questão da saúde, é o avanço em determinados biomas, reduzindo significativamente a biodiversidade, o estoque de biodiversidade disponível. Então, eu colocaria esse tema como uma das prioridades, e nós precisamos combater o negacionismo nesse aspecto. Muito obrigada, André Vilhena, pela sua participação, muito grata pelas suas mensagens, a transmitir aqui toda a sua experiência, um pouco de todo o conteúdo da sua vivência na sua vida profissional, na sua vida pessoal em relação ao meio ambiente. A OAB de Santo André se sente muito honrada, viu, em te receber aqui, e as portas, obviamente, estarão sempre abertas para você. Muito grata. Eu que agradeço. Luiz Fernando de Araújo Bueno, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada novamente. Eu passo para você também esse mesmo questionamento para a sua reflexão, suas considerações finais e deixar uma mensagem aqui para nós. Eu fico muito contente de escutar tudo que eu escutei aqui, do André, da Yara, da Lívia, de você, Rosa. Eu acho que realmente o que eu escutei faz um fechamento muito bacana, que é o seguinte: quando a gente está falando de educação ambiental, nós estamos falando de um dos pontos do tripé da sustentabilidade. Então é importante, como a Lívia comentou, né, que é transversal, né, que tem que todo mundo tem que tratar do tema. Isso aí, a gente não escuta mais as empresas falarem em área de qualidade. Vocês se lembram, um tempo atrás, que tinha uma área de qualidade? Hoje, se não tiver área de qualidade, não tem empresa, né? O Fábio Barbosa, que é um dos craques em sustentabilidade, que a gente teve a honra de recebê-lo no nosso aniversário de 10 anos do CESP Campinas, ele fala o seguinte, que a sustentabilidade ela tem que ser um tema normal dentro da organização, né? E o meio ambiente tem que ser no dia a dia das pessoas, né? A política nacional de educação ambiental é o todo, e todos nós temos que fazer a nossa parte dentro desse todo. Isso vem da física quântica, é básico da física quântica, ou seja, eu estou fazendo a minha parte. Qual que é o todo? A Política Nacional de Educação Ambiental. Então, tudo bem se está fazendo alguma coisa bacana. Às vezes, a gente tem que procurar saber o que é o todo para a gente dizer que a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que eu endosso o que o André comentou com relação à sua questão. Eu acho que todos aqui nós parecemos muito alinhados. A Yara também falou, fez essa linha do tempo sensacional, que eu acho que isso faz com que a gente reflita realmente de onde vem a coisa, né? Eu adoro linha do tempo. Eu tenho vários mapas de linha do tempo aqui da sustentabilidade. Eu uso isso muito com os meus alunos. Adoro, acho fantástico. As pessoas não têm noção,
né? A gente fala de Eco 92, de Rio mais 20 já passou. Quantos anos nós já estamos depois da Rio mais 20? Né? O que nós precisamos? Nós precisamos avançar, mas avançar mais rápido e continuar avançando. E mais uma fala do Fábio Barbosa. Em questão de educação ambiental, em questão de sustentabilidade, ou qualquer tema que está ligado à sustentabilidade, ética, transparência, respeito à diversidade, governança corporativa, econômico, social, ambiental, educação ambiental, generosidade, a gente nunca pode ficar off. Temos que sempre estar on. Essa é a minha palavra. Essa é a minha finalização. Doutora Rosa, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar da live que você promove. E conte comigo sempre. A Casa da Indústria na cidade de Campinas está de portas abertas para todos vocês aqui, sempre que precisarem. Forte abraço. Muito bom, Bueno. Irmanados aqui pelas instituições, muito obrigada. É recíproco o acolhimento aqui da 38ª subseção da UAB, a você também. Nossas portas sempre estarão abertas. E a tua palavra final, né, para a gente parar de perder um tempo que nós não temos mais, né, em vários aspectos. Eu acho que é isso que precisamos pensar um pouco mais, que o tempo está se esvaindo rapidamente, principalmente em relação a alguns recursos, né? Se a gente for falar da fauna, eu no domingo vi uma reportagem que me estarreceu em relação, ainda nos tempos atuais, termos tanto tráfico de animais, né? Quer dizer, é temeroso isso, é doloroso, a gente vê aqueles animais transportando da forma como são transportados e não ter efetivamente um combate que possa eliminar de vez esses traficantes, né? Mas muito obrigada, Bueno, muito satisfeita com a tua sempre honrosa visita. Parabéns pela sua exposição também. Yara Gouveia, será que você está no canto certo da sua casa? Deixa eu liga o seu som, Yara. Tá sem... Aí. Já circulei pela casa inteira. Agora eu achei um lugar que parece que não vai interromper. Eu só lamentei porque eu tinha feito algumas observações que elas ficaram na mesa, de onde eu tive que sair. Mas eu agradeço, eu gostei muito de ter participado dessa live, dos colegas que já conhecia, mas que eu ouvi e com quem eu sempre aprendo. E dada a minha antiguidade, né, de quem começou a trabalhar em 1970, junto com tudo que veio depois, é que eu quis fazer essa linha do tempo, porque me marcou muito as modificações pelas quais as coisas, a informação e o acesso à informação, essas modificações que isso tudo foi passando. Porque não se sabia nada, não se interferia em nada, não havia nada. E, de repente, se abriu um acesso à comunidade, e esse acesso abriu as portas para o conhecimento, para a informação, para a interferência e, obviamente, para a educação. Então, essa linha do tempo, e cada norma nova que foi saindo, veio ampliando essa possibilidade de participação. Agora, a educação ambiental, para mim, né, de tudo que eu vivi nesses 50 anos de meio ambiente, né, nas mais diferentes esferas, ela é muito ampla, quer dizer, ela não tem como ficar limitada à educação formal ou informal, ou da indústria, ou da empresa, ou do... Cada projeto é um projeto, cada atividade humana vai implicar na educação ambiental, seja ela qual for, todas elas, porque justamente o meio ambiente interfere com tudo, ele interpassa tudo, né? A própria legislação ambiental mostra isso. Então, eu acho muito importante essa consciência que a gente está vendo nas pessoas, de dar importância a tudo que acontece no meio ambiente. Precisa divulgar, precisa esclarecer, como eu disse, e como eu acho que a Lívia que falou, né? Hoje existe internet, não existia. Então, a educação ambiental passa a ter uma outra dinâmica, né? Através da internet, através das mídias sociais. E só um detalhe, Rosa, eu não sei se eu concordo com você que a educação formal, quer dizer, a educação nas escolas deva ter uma matéria específica. Porque, como ela transpassa tudo e ela está em tudo, eu acho que qualquer matéria, seja ela qual for,
vai sempre ter que ter um enfoque de educação ambiental. A menos que seja matemática, alguma coisa assim, mas até na história, na geografia, evidentemente, mas sempre você vai ter o campo para colocar a educação ambiental, né? E eu acho que isso que é importante, formar os professores e mostrar isso para eles. E eu agradeço por ter participado, fiquei muito contente com o convite da minha amiga Rosa, com quem eu compartilho com a Zema e tantas atividades, e fico à disposição. Ficamos muito honrados aqui, na verdade, eu vou contar aqui publicamente que a doutora Yara, ela, por algumas vezes, ficou longínqua da minha live, né, que ficou distante, mas desta vez, graças a Deus, deu certo, e ela trouxe aí esse histórico tão importante para ficar registrado aqui, para a eternidade, né? Esperamos, porque a Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da UAB, eu provavelmente daqui a pouco estaremos longe, mas a fanpage continuará aqui, essa live continuará aqui, e teremos esta participação tão importante da doutora Yara Gouveia, a quem a gente, na verdade, devemos muito, porque é uma referência, é uma pessoa que esteve à frente de um órgão ambiental tão importante e que tem esse histórico aí para compartilhar com a gente. Muito obrigada, viu, Yara? Obrigada mesmo. Bem, antes de passar para a Lívia, eu quero aqui só agradecer mais uma vez umas pessoas que estão nos acompanhando, o Luciano Zotti, a doutora Ana Célia revelou, diz que ela é da Comissão de Meio Ambiente de Osasco. Obrigada, Ana Célia. A Érica Brito está nos acompanhando aqui também. A querida Sônia Lima, que é diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo, a nossa secretária Gláucia Bueno Quirino está aqui, o Virgílio Filippini, a Fabrícia Queramidas Bueno, o Valmir Caldana deixou aqui uma mensagem para a gente, que eu faço questão de ler para todos, para que fique registrado, dos excelentes discursos, palestrantes bem atualizados, todas as explanações ligadas à mudança de cultura dos entes públicos e da população em geral. Não dá mais para consumir como consumimos hoje, sem responsabilidade. Como muito bem disse a Lívia, falta massificar a comunicação que leva à educação ambiental. Parabéns. A Eleonora também Seliman. Excelente publicação, foi comunicada no CAU da USP, deixando aqui registrado para a gente. Muito obrigada a todos. Lívia Rosseto, com você, para suas considerações e encerramento. Doutora Rosa, só vou agradecer novamente o convite, né, ao engenheiro Vilhena, ao professor Bueno e à doutora Yara. É um prazer conhecê-los virtualmente, que possamos nos encontrar em outros momentos também, né, para discutir a questão ambiental, que é sempre muito importante, né. E colocar essa questão, né, que na área ambiental, às vezes, é sempre... Não basta nadar, né? Às vezes a gente tem que nadar contra a maré, mas a gente se acostuma e faz parte, né? Em relação à educação, também em relação, como a doutora Yara colocou, também não sei se seria uma disciplina específica. Eu acho que a educação ambiental seria mais uma lente, né? Uma forma de ver. Então, ela está em todas as disciplinas. Então, trazer o que você enxerga de ambiental em cada disciplina, isso é super possível, né? Porque ela permeia, faz parte. Então, dentro da geografia, você consegue, da história. E aí, o que eu gostaria de destacar é a importância da filosofia, né? Que até é questionado se fica como obrigatório ou não na grade, que é o que forma os valores, né? Então, é difícil a gente desvincular valores ambientais da filosofia, né? Então, acho que é uma disciplina muito importante que a gente tem que sempre defender, né? Que ela forma seres humanos com valores importantes. Eu acho que é isso. E que nem o professor colocou, estejamos on, né? Eu acho que a gente é isso, estar sempre on, não desistir. Eu acho que é importante. Muito bacana. E a Gláucia Rosseto está aqui também nos acompanhando. Eu agradeço a todos vocês, foi de fato uma live muito especial, com muitas informações, considerações, explanações, conhecimento, né, competência de cada um, muito bem explanado aqui nesse pouquíssimo tempo, com mensagens relevantíssimas, né, que vão ficar aqui para
para sempre. Em relação, Lívia, só me lembrando aqui que recentemente esteve conosco a Osvana Famelli, que é da área de educação, e nós colocamos acerca disso, né, da educação formal, de uma matéria específica na educação formal, e ela também colocou acerca disso e dos inúmeros PLs que estão lá tramitando acerca disso. Há uma discussão muito calorosa sobre isso, que vale a pena quem se interessar se debruçar um pouco mais sobre isso. É muito controverso, de fato, se deve ter uma matéria específica, se não deve. Essa discussão ela está bem adiantada, inclusive com inúmeros projetos de lei falando sobre o tema. Acabamos mais uma live, eu agradeço a todos, a 25ª Jornada de Educação Ambiental, palestrantes especiais, meus agradecimentos, uma boa tarde, bom final de semana e até a próxima. Tchau.